Era uma escuridão que parecia não ter fim, uma espiral de dívidas que me sufocava a cada amanhecer. O medo de abrir a caixa de e-mails ou atender o telefone era constante, e a insegurança financeira se tornou uma sombra que acompanhava cada passo. Sentia-me paralisado, incapaz de enxergar qualquer saída, um labirinto onde cada porta levava a mais desesperança. Essa pressão, entretanto, guardava um segredo. Uma faísca silenciosa que aguardava o momento certo para acender a revolução. A humilhação de não ter controle sobre o próprio dinheiro é um fardo pesado. Cada boleto atrasado era um lembrete cruel do fracasso, da distância entre a vida que eu sonhava e a realidade que vivia. As noites eram preenchidas por insônia e pensamentos intrusivos, questionando onde eu havia errado, como tinha chegado àquele ponto. O pavor de nunca sair dali era palpável, mas sabia que algo precisava mudar. Profundamente, irreversivelmente, ainda assim, no olho desse furacão pessoal, comecei a perceber que a culpa não era a solução. Precisava de algo mais, uma força motriz que me tirasse da inércia. A verdade é que, mesmo no fundo do poço, há uma capacidade inata de luta, um instinto de sobrevivência que se recusa a aceitar a derrota final. Não era uma questão de sorte, mas de uma decisão interna, ainda que borrada pela névoa do desespero, de parar de afundar. Esse ponto de virada não veio com uma revelação divina ou um milagre instantâneo. Foi uma percepção lenta, quase dolorosa, de que a única pessoa capaz de me tirar daquele buraco era eu mesmo. Ninguém viria para me salvar, e esperar por isso era apenas adiar o inevitável. Precisava encarar a realidade dos meus números, por mais assustadores que fossem, e compreender a verdadeira dimensão da minha situação financeira. Foi então que entendi que o primeiro passo para virar o jogo não era encontrar uma solução mágica, mas sim a coragem de olhar para o abismo financeiro sem piscar. A escuridão não seria dissipada até que eu acendesse a luz da verdade sobre minhas contas. E essa luz, por mais fraca que fosse, começaria a iluminar os caminhos da recuperação, mostrando que, afinal, não estava completamente perdido. Encarar a verdade significou abrir todas as gavetas, analisar cada extrato e cada dívida pendente. Não mais esconder a cabeça na areia. A base econômica da minha vida estava em ruínas, com gastos superando a renda e juros compostos, agindo como um predador silencioso. Entendi que o dinheiro não era apenas um meio de troca, mas um sistema com regras próprias, e eu precisava aprender a jogar conforme elas. A ignorância era um luxo que não podia mais me permitir. Essa fase de clareza foi fundamental para desmistificar a situação. Parei de ver as dívidas como monstros intangíveis e as transformei em números concretos, passíveis de organização. A matemática financeira, que antes parecia um bicho de 7 cabeças, tornou-se minha principal ferramenta. Descobri que a primeira lição de um giro financeiro é entender o fluxo de caixa pessoal, para onde cada centavo está indo e de onde ele realmente vem. Com uma planilha simples, comecei a mapear cada gasto, cada receita, sem julgamento, apenas observação. Essa transparência brutal revelou padrões destrutivos e pequenas sangrias financeiras que, somadas, eram um rio de desperdício. Percebi que muitos dos meus problemas não vinham da falta de dinheiro em si, mas da ausência de um plano e da falta de responsabilidade com os recursos existentes. A base econômica da recuperação exige mais do que apenas cortar despesas. Demanda uma compreensão profunda dos próprios hábitos de consumo e da relação com o dinheiro. É sobre perceber que cada escolha tem um impacto financeiro e emocional. Ao invés de buscar culpados externos, voltei o olhar para dentro, para as minhas próprias decisões e a forma como eu gerenciava, ou não, meus recursos preciosos. Esse processo de autoanálise econômica revelou que, para sair do fundo do poço, eu precisava primeiro construir um alicerce sólido de conhecimento e disciplina financeira. Não se tratava de uma jornada rápida, mas de uma reconstrução tijolo por tijolo. A partir dessa base recém-descoberta, comecei a vislumbrar as primeiras estratégias, aquelas que me permitiriam não apenas sobreviver, mas verdadeiramente começar a prosperar. Com a clareza da base econômica estabelecida, o próximo passo foi aplicar uma análise objetiva às minhas opções. Não havia espaço para sentimentos. A decisão precisava ser racional.
baseada em fundamentos reais e dados verificáveis, por mais rudimentares que fossem na época. Olhei para minhas habilidades, meus poucos recursos e as necessidades do mercado ao meu redor, buscando oportunidades de gerar renda extra ou otimizar o que eu já fazia. Comecei por onde podia, cortei o supérfluo impiedosamente e renegociei cada dívida, uma, por menor que fosse. A vergonha foi substituída pela determinação de encontrar os melhores termos, os juros mais baixos. Essa etapa exigiu pesquisa, persistência e muita conversa. Descobri que muitas instituições estavam dispostas a negociar desde que houvesse um compromisso genuíno e um plano claro da minha parte. Paralelamente, a análise objetiva me levou a explorar novas fontes de renda. O que eu poderia fazer com o que já sabia, sem precisar de um investimento inicial grande? Pequenos freelas, habilidades que eu tinha e que poderiam ser monetizadas, começaram a surgir. Era um trabalho de formiguinha, adicionando pequenos fluxos de capital que, somados aos cortes, começavam a criar uma margem, por mais apertada que fosse. Foi um período de experimentação, onde cada tentativa era avaliada friamente. Gerou resultado? É sustentável? Vale o esforço? Essa abordagem pragmática, desprovida de idealismos, permitiu que eu me adaptasse rapidamente, descartando o que não funcionava e potencializando o que mostrava algum retorno. A análise objetiva não é apenas sobre o que parece bom, mas sobre o que realmente funciona na prática. Essa fase de decisões estratégicas e ações concretas me mostrou que o sucesso não era uma questão de magia, mas de método. Cada pequena vitória, cada dívida abatida, cada nova fonte de renda, por menor que fosse, alimentava a motivação. No entanto, a estrada ainda era longa e cheia de perigos invisíveis, exigindo uma preparação para os riscos que inevitavelmente surgiriam no caminho. Para o sucesso, era preciso entender o lado sombrio do jogo. Ao traçar a estratégia e dar os primeiros passos, uma verdade inegável veio à tona. Toda e qualquer mudança envolve riscos transparentes. O medo de fracassar novamente era constante. Uma voz sussurrando que o esforço seria em vão, que a queda seria ainda mais dolorosa. Abandonei a ilusão de que existia um caminho sem perigo e aceitei que a volatilidade seria uma companheira inevitável na jornada de reestruturação. A honestidade brutal sobre os riscos foi libertadora. Reconheci que, ao tentar novas formas de renda, poderia perder tempo e energia sem o retorno esperado. Ao renegociar dívidas, poderia não conseguir as melhores condições. Ao empreender com pouco, o capital inicial, por menor que fosse, ainda estava em jogo. Essa clareza sobre o potencial negativo me permitiu desenvolver planos de contingência e gerenciar as expectativas. Entendi que a verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. Cada tentativa de gerar renda, cada conversa difícil sobre dívidas, carregava o risco do não ou do insucesso. Mas o risco de permanecer onde eu estava, no fundo do poço, era infinitamente maior e mais paralisante. Esse foi o verdadeiro catalisador para enfrentar os desafios de frente, com os olhos abertos. A transparência dos riscos também se estendia à minha própria mentalidade. Havia o risco de desistir, de sucumbir ao desânimo. Para combater isso, criei um sistema de pequenas metas e celebrei cada conquista, por menor que fosse. Esse reforço positivo era crucial para manter a motivação e lembrar que, apesar dos riscos, o progresso era real e tangível. Cada obstáculo superado fortaleceu minha resiliência. Reconhecer e aceitar os riscos foi um divisor de águas. Deixei de ser vítima das circunstâncias e me tornei um estrategista, preparado para os desafios. No entanto, um plano robusto não se constrói com uma única aposta. Ele exige uma rede de segurança, um portfólio de ações diversificado. A verdadeira estabilidade financeira viria, percebi, de espalhar minhas apostas e não depender de uma única fonte de esperança. Com os riscos mapeados, era hora de aplicar o princípio da diversificação, tanto em minhas fontes de renda quanto em minhas abordagens. Entendi que depender de uma única via, seja um emprego ou um pequeno empreendimento, era colocar todos os ovos na mesma cesta. Comecei a explorar múltiplas frentes,
buscando maneiras de criar diferentes fluxos de receita, mesmo que modestos no início, para construir uma rede de segurança mais robusta. Isso não significou apenas procurar um segundo ou terceiro trabalho. Significou diversificar minhas habilidades e como eu as monetizava. Talvez um projeto freelancer, pequenas vendas online ou a prestação de serviços baseada em um hobby. A ideia era não só aumentar a renda, mas também diminuir a vulnerabilidade a um único ponto de falha. A diversificação, mesmo em pequena escala, começou a trazer uma sensação de controle. Paralelamente, o foco foi inexoravelmente para a perspectiva de longo prazo. Entendi que o jogo financeiro não era uma corrida de velocidade, mas uma maratona. As soluções rápidas e milagrosas eram ilusões perigosas. Meu objetivo não era ficar rico da noite para o dia, mas sim construir uma base financeira sólida e sustentável. Isso exigiu paciência, disciplina e a capacidade de adiar gratificações imediatas em prol de um futuro mais seguro. Cada pequena economia, cada investimento mínimo, mesmo que em mim mesmo, através de conhecimento, era visto como um tijolo na construção de um patrimônio. A consistência superou a intensidade. Pequenos hábitos financeiros positivos, mantidos ao longo do tempo, geraram resultados compostos que transformaram gradualmente a paisagem financeira. Essa visão de futuro sustentou-me nos momentos de desânimo. A diversificação de esforços e a mentalidade de longo prazo se tornaram os pilares da minha virada de jogo. Não estava apenas apagando incêndios, mas construindo um sistema que me protegesse e me impulsionasse. E para você que está nessa jornada, lembre-se, a paciência é uma virtude e a disciplina, sua maior aliada. Se este conteúdo está ressoando com você, compartilhe suas próprias experiências de virada nos comentários abaixo. A virada de jogo financeiro não foi um evento único, mas uma série de escolhas e persistências que se estenderam no tempo, confirmando a importância da perspectiva de longo prazo. Hoje, o cenário é completamente diferente, mas a lição permanece. O caminho para a prosperidade é contínuo. Exige aprendizado constante e uma vigilância atenta. Não há linha de chegada definitiva, apenas um horizonte que se expande com cada meta alcançada e superada. As estratégias de diversificação e a disciplina de longo prazo se consolidaram como a espinha dorsal da minha saúde financeira. Continuo buscando novas formas de otimizar meus recursos, investir e proteger o que foi conquistado. A mentalidade de que sempre há algo a aprender e a melhorar se tornou um mantra. O sucesso duradouro não é sobre chegar lá, mas sobre o processo contínuo de evolução e adaptação. E para finalizar, é crucial incluir disclaimers apropriados. Esta é a minha jornada pessoal e não deve ser interpretada como um conselho financeiro direto. As estratégias e resultados podem variar amplamente dependendo das circunstâncias individuais. Nunca há garantias de retornos e todo investimento ou empreendimento envolve riscos. É fundamental buscar aconselhamento profissional qualificado e fazer sua própria pesquisa antes de tomar qualquer decisão financeira. A lição mais valiosa que aprendi é que a verdadeira riqueza não está apenas nos números, mas na liberdade de escolha e na paz de espírito que uma gestão financeira consciente proporciona. Sair do fundo do poço exigiu coragem, mas a manutenção da ascensão exige sabedoria e humildade para reconhecer que o mercado e a vida estão em constante movimento. A motivação para mudar precisa ser intrínseca e constante. Se você está buscando sua própria virada de jogo, lembre-se destas etapas e adapte-as à sua realidade. Comece pequeno, seja consistente e nunca desista de aprender. O caminho é desafiador, mas recompensador. Se este roteiro inspirou você a dar o próximo passo, ou se você quer continuar recebendo insights para transformar sua vida financeira, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com quem precisa dessa motivação.